Bem, falando um pouco então sobre o Jesus da história e o Cristo da fé. Esse tema começou no século XVIII, entre os pesquisadores racionalistas que tentaram descobrir quem era a verdadeira personagem que viveu no século I, que recebeu o nome de Jesus. A ideia era a seguinte, que os evangelhos são muito cheios de fábulas, cheios de lendas, e que, tirando esses elementos sobrenaturais, é possível encontrar embaixo desses elementos sobrenaturais a história de um ser humano específico, que viveu no século I. Então, isso ficou conhecido como a busca pelo Jesus histórico. E o Cristo da fé seria o quê? O Cristo da fé é a crença dos cristãos. O Cristo da fé diz respeito à religião, e não à ciência e não à história. Bem, esse começo de pesquisa sobre o Jesus histórico foi um fiasco, foi um fracasso. Essa primeira tentativa de buscar um Jesus histórico, que vai até o começo do século XX, final do século XVIII, século XIX, começo do século XX, foi foi um fracasso, por um motivo muito simples. Cada historiador inventou um Jesus histórico diferente. Então, além da visão dos 4 evangelhos que nós temos, Mateus, Marcos, Lucas e João, nós ainda apareceu uma quantidade imensa de livros querendo mostrar como foi o verdadeiro Jesus histórico. No fim das contas, é tudo ficção. E existem grandes escritores que escreveram livros sobre Jesus, como Papini, por exemplo, um escritor italiano, escreveu um livro muito bonito sobre a vida de Jesus, mas esse autor ele era um escritor e estava escrevendo uma ficção baseada nos evangelhos, baseado na crença dele, mas era uma ficção, ele sabia disso, escreveu muito bem, o livro é muito bonito, muito de leitura muito agradável. Vários grandes escritores de literatura do século XX escreveram livros muito interessantes sobre Jesus, mas esses com plena consciência de que estavam escrevendo uma ficção. Agora, os pesquisadores que escreviam livros que pretendiam ser científicos, uma história do Jesus, do verdadeiro Jesus do século I, esses escreviam ficção sem saber que estavam escrevendo ficção. Alguns livros de leitura agradável, outros de leitura muito chata. Eles pensavam que estavam fazendo ciência, que estavam fazendo história, hoje já se sabe que aquilo ali está tudo errado, quase tudo errado. Então foi um verdadeiro fracasso. E no decorrer do século XX, a pesquisa do Jesus histórico passou por diversas fases, até chegar a um ponto em que os historiadores, as pessoas que escrevem sobre esse assunto dentro da academia, já reconheceram que o Jesus histórico é uma construção acadêmica, ou seja, ele já não tem mais a pretensão de revelar o verdadeiro Jesus da história, a verdadeira personagem que viveu no século I e que deu origem aos evangelhos. Isso aí é impossível, não tem como. Por isso que é importante fazer uma distinção entre o Cristo, o Jesus real, o Jesus histórico e o Cristo da fé. São 3 termos diferentes.
Então, o que é o Jesus histórico? Vou tentar explicar aqui. Um historiador, bem, Jesus histórico é uma construção acadêmica. Um historiador dentro da academia, ele sabe o seguinte: o Jesus histórico, a verdadeira personagem que viveu no século I, está perdido. Ou seja, o Jesus, ou melhor, o Jesus real, que é a verdadeira personagem que viveu no século I, esse Jesus real está perdido. Nós não temos como alcançá-lo. A não ser que voltasse no tempo, entrevistasse o sujeito, coisas do gênero. Né? Não temos como alcançar quem foi essa personagem. O máximo que nós podemos fazer é nos aproximar dela. E nós nos aproximamos como? Nós, no caso, pessoas que estão dentro da academia. Em primeiro lugar, eu uso uma metáfora de um quebra-cabeça. Imagine um quebra-cabeça de 5.000 peças. Então, em primeiro lugar, para compreender o Jesus histórico, é necessário compreender a cultura da época, o contexto histórico da época. E já uma quantidade imensa de pesquisas a respeito desse assunto, de forma que a história do século I, o contexto histórico em que Jesus viveu no século I, é bem conhecido. Esse contexto histórico seriam as bordas do quebra-cabeça. Quebra-cabeça aqui é aquele tradicional mesmo, cheio de pecinhas que encaixam uma nas outras. Então, tem a borda, que é feita em linha reta, geralmente o quebra-cabeça é quadrangular ou retangular. Então, as bordas em linha reta são montadas, e isso aí é o contexto histórico. Fora isso, nós temos uma série de materiais que vêm da arqueologia, que tanto objetos construídos como vasos, grafites, casas, bem como textos. Então, tem toda uma análise de objetos, uma série de estudos que a academia considera como sendo científicos, porque se a pessoa faz um estudo fora dessa concepção acadêmica, fora da concepção científica, ela pode até ter razão, mas aí estaria fora da academia, já não seria mais considerado um trabalho acadêmico, um trabalho científico, mesmo que o livro esteja coberto de razão. Então, quem vai fazer a pesquisa do Jesus histórico tem que escrever um livro usando o método consagrado pela academia, usando o material empírico consagrado pela academia, que são os achados arqueológicos, os textos, etc. Tem que submeter a pesquisa aos demais acadêmicos que devem aprovar ou não aquilo ali. Voltando para a metáfora do quebra-cabeça, então nós temos um quebra-cabeça de 5.000 peças com as margens, as bordas já estão montadas e sobram e tem que montar aquele quebra-cabeça. O problema é que hoje nós temos, sei lá, 500 peças no máximo. Então, como que monta um quebra-cabeça de 5.000 peças com 500 peças? Cada pesquisador encaixa as peças, mas fica faltando muito espaço em branco. E esse espaço em branco é preenchido como? É preenchido pela imaginação do historiador. Não é preenchido pela história. Agora, essa imaginação não é uma imaginação desenfreada, não é uma imaginação sem regras. É uma imaginação que tem que estar dentro do contexto histórico, tem que seguir a metodologia, tem que seguir as peças que já existem, o que já foi encontrado. Então, ela tem regras para ser seguidas. Então, dentro desse ponto, é que o Jesus histórico é construído pela academia. Então, quando alguém chega e fala assim, o Jesus histórico não existe, Jesus é um mito, isso aí
Isso aí não tem nem pé nem cabeça. Jesus histórico existe sim, é uma construção acadêmica. O que o sujeito está querendo dizer é que não existiu no século I uma personagem chamada Jesus, que aquilo lá foi. Não tem como falar que foi um mito. Mito é outra coisa. Que aquilo lá foi uma farsa. Que esse Jesus construído no século I foi uma farsa, sei lá de quem. Mas o Jesus histórico seria. As pessoas que não acreditam no Jesus histórico são chamadas de miticistas, né? Então, Jesus histórico é uma construção acadêmica. O objetivo dos historiadores é aproximar o máximo possível do Jesus real, sabendo que isso nunca vai ser alcançado. Então, nós sabemos que existem várias teorias, várias concepções de Jesus que são apresentadas. Algumas se aproximam mais do Jesus real, outras se afastam mais desse Jesus real. As pesquisas antigas com certeza se afastam mais do Jesus real, as pesquisas recentes se aproximam mais. Mas qual que é o resultado que mais se aproxima do Jesus real? Não, do Jesus real. Qual que é a pesquisa que mais se aproxima do Jesus real? Isso aí, bem, não dá para saber, né? É difícil, cada historiador tem suas razões, cada pesquisador tem as suas razões, e, e não combina. Você tem desde aquele livro escrito pelo muçulmano, é Aslan o nome dele, acho que coloca Jesus como um revolucionário que vai salvar Jerusalém, a Judéia do Império Romano, até o Jesus do Dominique Crossan, que é um camponês, um filósofo cínico, mas camponês, um sujeito meio alegre e tal. Bem, são duas concepções completamente diferentes, né? Um Jesus camponês e um Jesus revolucionário. Qual desses dois Jesus históricos se aproxima mais da realidade? Não dá, eu não sei, não dá para saber. Então, Jesus histórico é isso, é construção acadêmica. Mas construção acadêmica baseada em regras e baseado num contexto histórico que já é conhecido e baseado em peças que já são encontradas, né? que isso é consenso. Por exemplo, que Jesus viveu na primeira metade do século I, é consenso. Que ele era judeu, era um consenso. Que ele pregou na Galiléia e na Judéia, isso é um consenso. Que ele teve relação com o movimento de João Batista, isso é um consenso. Que ele pregou o reino, o centro da pregação dele era o reino de Deus, o reino dos céus, isso também é um consenso. O que não é consenso é o seguinte, o que significava esse reino de Deus? Aí há controvérsias. Que ele era um pregador carismático e considerado um taumaturgo, um exorcista, isso também é consenso. Que ele tinha seguidores, discípulos também, isso é um consenso. Tinha um grupo mais próximo a ele, que eram os apóstolos, isso também é consenso. Que ele se indispôs com as autoridades judaicas, romanas, ou com as duas, ou com uma delas, e que acabou, foi parar na cruz, isso também é consenso. E que depois disseram que ele ressuscitou. Se ele ressuscitou mesmo, não vem ao caso, mas disseram que ele ressuscitou, disseram que ele fez milagres. Tudo isso aí é um consenso. Então, a partir dessas peças, que são poucas, e há alguns poucos ensinamentos dele que são considerados verdadeiros, também está dentro dessa área do consenso, mas são poucos. Então, dentro desse esqueleto básico, e veja que esse conhecimento é muito mais do que nós sabemos da grande maioria dos personagens da história antiga. Jesus é uma das personagens mais conhecidas da história antiga. Nós sabemos muito a respeito dele. É pouco para quem pensa numa biografia do século XIX, do século XX, mas para personagem
do mundo antigo, nós sabemos muito a respeito dele. Então, nós temos esses consensos, mas o resto fica em aberto. E seguindo os critérios que já foram apontados pela academia, e cada pesquisador usa a sua imaginação para tentar encaixar essas peças, para tentar preencher o vazio das peças faltantes. Então, esse aí é o Jesus histórico. E aí vem, e o Cristo da fé? Bem, o Cristo da fé é coisa, faz parte da teologia. Cristologia é uma área de pesquisa da teologia. E aí já os, as pessoas que lidam com cristologia atualmente levam em conta as pesquisas do Jesus histórico, mas a cristologia vai muito além disso. Ela tem uma série de outros pressupostos e uma metodologia diferente e chega a resultados bem mais amplos. Para um autor ateu, ou agnóstico, ou budista, ou judeu, ou muçulmano, acho que chama Reza Aslan, o nome do muçulmano que escreveu um livro sobre Jesus. Para pesquisadores desse tipo, a cristologia faz parte da teologia, faz parte da religião, então tem que ser estudado ou pela psicologia da religião, ou pela sociologia da religião, ou pela antropologia. E é isso. Então nós teríamos um Jesus histórico, que é essa construção acadêmica que busca alcançar o Jesus real, e a cristologia, que é uma questão para outro tipo de ciência. Isso de um ponto de vista não religioso. Agora, o ponto de vista religioso vai dizer o seguinte: o Jesus real, o Cristo da fé, ele é o Jesus real. O Jesus real é, ao mesmo tempo, a personagem que viveu no século I, de carne e osso, e, ao mesmo tempo, o que a cristologia diz a respeito dele, ou seja, seria Jesus Cristo. Jesus Cristo seria o verdadeiro, a verdadeira personagem, seria o Jesus real. Se para os acadêmicos o Jesus real é impossível de ser alcançado e o Jesus histórico tenta apenas se aproximar o máximo possível do Jesus real, para quem é religioso, o Jesus histórico também é uma construção acadêmica que tenta se aproximar o máximo possível do Jesus real. Nós não podemos alcançar o Jesus real através do Jesus histórico, mas podemos alcançar o Jesus real através da oração, porque se a cristologia estiver certa, Jesus é Deus com o Pai e o Espírito Santo, e nós podemos alcançar esse Jesus real através da oração, através da Eucaristia, através através de uma conversa com Ele. Ele é Deus e escuta nossas preces e está aqui presente, e podemos conhecê-lo, assim como tantos santos chegaram a conhecê-lo. Para um sujeito que não é cristão, vai dizer que os santos tiveram experiências religiosas, que podem ser explicadas ou pela psicologia, ou por um tipo de espiritualidade não cristã. Bem, aí é tudo bem, é uma diferença de pensamento. Mas, para quem é cristão, o Jesus real nós encontramos através da oração. A diferença, então, seria essa: Jesus histórico, uma construção acadêmica que tenta alcançar o Jesus real sem conseguir, e que segue princípios que são dados pela própria academia. Esses princípios têm que levar em consideração o contexto histórico da época, as características de uma comunidade oral, o
o estudo da arqueologia, o estudo dos textos encontrados, a exegese, e tentamos então construir, mas aí vai faltar muito material que vai ser preenchido pela imaginação do historiador, mas uma imaginação regulada, não é um trabalho literário, mas é uma imaginação que tem critérios regulatórios, e através desse trabalho tentar alcançar o máximo possível de quem foi aquela personagem real. Cristo da fé é outra coisa. Cristo da fé é uma área da teologia que é chamada de cristologia. Agora, a cristologia está certa ou está errada? Aí depende da fé religiosa da pessoa. Então, o Cristo da fé, ele é toda uma construção teológica que vai explicar que aquele ser humano específico é a encarnação do Filho de Deus. Então, temos aí essa diferença entre o Jesus histórico e o Cristo da fé. E aí falta essa terceira categoria, o Jesus real. Para o religioso, o Jesus real é o Cristo da fé, ou seja, Deus que se encarnou no ser humano que viveu no século I. Então, inclui tanto o Cristo da cristologia quanto o Jesus da história. Para quem não quer levar a fé em consideração, para quem não é cristão, a cristologia é um assunto para sociologia ou para outra coisa qualquer, e o Cristo real está perdido, só podemos nos aproximar dele da melhor forma possível através da pesquisa do Jesus histórico. Mas o que é importante dizer aqui é que mesmo um cristão convicto, que acredita em Jesus Cristo, que acredita que o Jesus real pode ser encontrado através da oração ou através da Eucaristia, mesmo um cristão que pense assim, quando ele vai estudar o Jesus histórico, se ele for estudar o Jesus histórico, ele tem que levar em consideração as regras da academia. Então, ele tem que levar em consideração o contexto histórico, o material que está disponível, os métodos que são aceitos, e ele vai fazer uma construção baseada nesses critérios. Ele não vai misturar Cristo da fé com o Jesus histórico, porque aí ele está infringindo a regra do jogo, ele está saindo da pesquisa acadêmica. Creio, bem, espero que tenha ficado claro. Agora, nada impede alguém fazer igual fez o Papa Bento XVI, que escreveu um livro, e no livro dele, ele apresenta quem foi Jesus Cristo. No livro dele, o livro dele está de acordo com a pesquisa do Jesus histórico e está de acordo com a cristologia. É um livro que não contradiz os achados sobre o Jesus histórico, não contradiz, mas vai muito além daquilo. Então, não pode ser considerado um trabalho acadêmico de Jesus histórico. E, por outro lado, também não contradiz a cristologia. Alguém pode escrever um texto assim, não tem problema nenhum, desde que coloque no prefácio, faça esse aviso, como o Papa Bento XVI fez. Ele coloca o seguinte: olha, isso aqui é uma reflexão histórico-teológica, não é um trabalho de história, nem é um trabalho de um papa. Eu estou escrevendo aqui como Joseph Ratzinger, como um teólogo. Então, é um ensaio cristológico histórico, o histórico cristológico. E desse ponto de vista é um livro muito bom, um livro excelente. Ele lançou em 3 volumes, mas um volume é bem fininho, eu acho que ele estava com medo de não conseguir completar a obra. Então ele escreveu a vida pública de Jesus em primeiro lugar, depois escreveu o fim da vida de Jesus e, por fim, o nascimento. Mas as 3 obras juntas dá um livro grosso, um livro de leitura bem agradável. Outra pessoa que fez algo parecido
é o padre René Laurentin, no livro Vida Autêntica de Jesus Cristo, Edições Paulinas. Esse livro aqui, ó. Esse livro tem 2 volumes. O volume 1, que é a própria vida de Jesus, e o volume 2, que é o volume de notas. E nesse volume de notas, esse volume 2 aqui, que é o volume de notas, está escrito aqui Fundamentos, Provas e Justificativas. Ver se dá para ler. Opa. Fundamentos, Provas e Justificativas. Nesse segundo volume, bem, ele escreve no primeiro volume a história de Jesus, mas a história de Jesus Cristo. Ou seja, ele escreve, tem ali o Jesus histórico, mas ele ultrapassa o Jesus histórico e já inclui elementos do Cristo da fé. E ele acredita que esse é o Jesus real, em parte, né? Porque sendo Deus não dá para captar o Jesus real por completo. Dá para se comunicar com ele. Como ele é uma pessoa, nós conversamos e convivemos com pessoas e não estudamos pessoas. Uma pessoa convive com a sua esposa e não estuda a sua esposa, convive com seus pais e não estudam os seus pais, né? Com pessoas nós convivemos. Então ele escreve no volume 1 a história de Jesus Cristo, mas ultrapassa muito o Jesus da história, e no volume 2 ele mostra que tudo que ele disse não contraria a pesquisa histórica sobre Jesus. Ultrapassa, vai além, mas não contraria o que se diz a respeito do Jesus histórico. Por exemplo, ele coloca Jesus como tendo nascido em Belém. Muitos historiadores não aceitam, diz que Jesus nasceu em Nazaré ou em outro canto qualquer. Mas aí ele justifica, no volume 2 ele mostra o seguinte: a Igreja da Natividade, que se diz que Jesus nasceu ali, ela já é citada no século II, se não me engano, por Orígenes, cita que o lugar onde Jesus nasceu em Belém, e o lugar é bem conhecido, é um lugar de peregrinação. Então, no século II já se conhecia o lugar do nascimento de Jesus, e quando foram fazer no século XX uma reforma da Igreja da Natividade, é claro que lá na Igreja da Natividade tem uma pedra que se mostra, fala assim, Jesus nasceu nessa pedra aqui, mas é um buraquinho de nada. Mas aquilo está todo deformado, porque foi construído em igrejas em cima de igrejas, né? Então aquela pedra ali já não é mais, já não é um retrato mais do lugar do século I, já tá muita coisa construída por cima. Então, quando foram fazer restaurar a Igreja da Natividade, encontraram grafites típicos de cristãos do final do século I, começo do século II, o que mostra que aquele lugar ali já era conhecido como lugar de nascimento de Jesus. Isso prova que Jesus nasceu ali? Não, mas é um forte indício. Não prova, mas está justificado. Ele coloca Jesus nasceu em Belém. E por que Jesus nasceu em Belém? Isso tem relação com Jesus histórico? Alguém poderia dizer que não, mas ele vai e justifica no volume 2. Está de acordo com Jesus histórico, sim, por causa dessas pesquisas aqui. Então, é possível, sim, ele ter nascido em Belém. Então, isso não contraria a pesquisa do Jesus histórico. Ele usa outros argumentos também. Mas, no fim das contas, é só para dizer o seguinte, né? Então, o Jesus histórico é uma construção acadêmica que tem vários consensos, mas grande parte do que é dito é fantasioso.
O Jesus da Fé é uma disciplina teológica e o Jesus real, para quem não tem fé, ele é inalcançável, está perdido. Para quem tem fé, é só rezar que você entra em contato com ele. Para o cristão, Jesus Cristo é tanto a personagem de carne e osso que viveu no século I, quanto o Filho de Deus encarnado. Mas para quem vai fazer pesquisa na academia, mesmo se for um cristão convicto, e se for fazer pesquisa dentro da área do Jesus histórico, tem que seguir as regras da academia. E aí, nesse caso, não vai misturar cristologia no meio. Mas se depois ele quiser escrever um livro colocando os achados históricos dele, colocando junto com o pensamento cristológico, não tem problema nenhum, desde que ele esclareça isso na introdução. Bem, creio que ficou claro. Se não ficou, alguém faz uma pergunta. Esse vídeo foi uma sugestão que foi me dada por um inscrito do canal chamado Marcelo. Bem, deixe-me ver aqui. Milton Marcelo, foi o mesmo que fez a pergunta sobre a pesquisadora Elaine, que eu não sei pronunciar o sobrenome, Elaine Pagels. Então é isso.